Então, a gente já entendendo aí, né, os conceitos principais aí, de que para poder a gente entender, tá, as epístolas, principalmente epístolas de Rav Shaul, nós temos que sempre observar, né, a questão dos pronomes, né? Nós, nossos, ele fala dele dos judeus, vós, vossos, vocês, ele fala dos ex-gentios. E a questão dos 3 pontos aí, para que a gente possa entender qualquer epístola, né? Quem é o autor, quem é o destinatário e por que a carta foi escrita. Esse é um ponto muito importante que muitas pessoas desprezam ao ler uma carta e acabam interpretando ela como sendo um documento normativo, né? Como se no mesmo peso da Torá, e isso é errado, não pode acontecer, certo? Então nós temos que entender quem escreveu, a gente sabe que foi Paulo. Para quem escreveu? A gente sabe que foi para uma comunidade mista, predominantemente de ex-gentios, que é Roma. Tinha muitos judeus, sim, ali, que criam que Yeshua era o Messias. Tinha alguns judeus prosélitos, né, que eram gentios e se tornaram judeus através da conversão ao judaísmo, e nós vimos isso lá no capítulo 3. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso, aí deixa bem claro ali isso daí, né? E é muito importante a gente ter esse entendimento desse contexto do que estava acontecendo ali, né? Estavam sendo forçados ali esses ex-gentios por essa minoria ou por alguns judeus, né, legalistas, a que esses ex-gentios cumprissem ritos de halachot como obrigação, com o objetivo de serem, vamos dizer assim, de serem salvos, com o objetivo de serem justificados. E Paulo usa bem esta palavra, justificação, no capítulo 4, capítulo 5, né, no capítulo 6. Aí aqui no capítulo 7, nós vimos a semana passada, tá? O apóstolo Paulo introduzindo introduzindo não, iniciando, continuando, né, o assunto dele com esse pessoal de Romanos, lá de Roma, falando, dando um exemplo a respeito do casamento. E eu até falei na ocasião, lá, semana passada, que as pessoas pegam esse texto aqui para legislar em cima do casamento, né, do que pode, do que não pode, mas pega errado, porque isso aqui é uma argumentação de Rav Shaul a respeito da lei de Deus que está sobre a vida das pessoas, né? Assim como a lei do casamento está sobre a vida do casal. Então ele faz uma argumentação a respeito desse assunto e inicia o capítulo 7 dando a comparação, usando uma metáfora, usando um exemplo, uma referência do casamento. Então ele fala que a mulher casada está ligada pela lei a seu marido. Então, que lei é esta? É a lei de Deus? Não, ele está falando da lei de Deus aqui. Ele está falando aqui a respeito da lei do casamento. Então, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele está vivo. Depois de sua morte, porém, ela está livre da parte da lei que diz respeito ao marido, ou seja, o compromisso que foi feito entre ela e o marido, e claro, isso diante de Deus, né? O compromisso que foi feito entre a mulher e o marido, né? É uma lei, é uma aliança. E esta lei, né, tanto a mulher quanto o homem estão ligados, estão compromissados, tá? Por essa aliança, por essa lei, a estarem juntos um com o outro. E só o que pode quebrar esta aliança é a morte. Quando um morre, então o outro está descompromissado e pode vir a ter relacionamento com uma outra pessoa. É isso que ele fala aqui. Mas por que ele fala isso? Porque ele quer continuar o assunto de quem está ciente do compromisso que tem com Deus na Torá. Então ele traz esse assunto, ele dá esse exemplo, ilustrando que, olha,
Agora, vocês que chegaram-se ao Mashiach, vocês que se aproximaram de Deus por meio do Mashiach, têm um compromisso com ele. E o Messias morreu justamente para quê? Para que vocês pudessem firmar esta aliança nova agora, né, renovada agora com o Eterno através do Mashiach. Por quê? Vocês estavam compromissados com o pecado, com a lei do pecado. Então, quando alguém morre devido ao pecado, então esta lei foi quebrada, a lei do pecado, não a lei de Deus. A lei do pecado foi quebrada para que agora vocês possam estar ligados à lei do Eterno, vivendo com ele. Então, o resumo do capítulo 7 é isso que ele fala. Ele quer dar esse contexto ali, tá? Para que as pessoas possam entender a que elas estão presas, porque nós sempre estamos presos a alguma coisa. Se estamos vivendo segundo a Yetzehará, então estamos presos à lei do pecado, à lei da transgressão. Se estamos libertos, vivendo em Yetzeratov, vivendo de acordo com a vontade do Eterno e de acordo com a Torá, então estamos presos à lei de Deus, que é a Torá, a instrução do Eterno. Mas nós sempre vamos ser servos de alguém, ou do pecado, ou do Eterno. E isso ele deixa bem claro. Tanto é que ele finaliza o capítulo 7 dizendo essas palavras, no verso 25. Graças a Deus, ele o fará, por intermédio de Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Ele está falando de quê? Da morte. Quando ele fala da morte, lá, vou pegar o verso 24, que ele fala assim, que criatura miserável eu sou. Quem me livrará deste corpo sujeito à morte? E aí ele complementa, graças a Deus, ele o fará, por intermédio de Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Ou seja, Deus me livrará desse corpo mortal e pecaminoso que eu tenho, através de Yeshua HaMashiach, da vida justa de Yeshua. E ele continua, em resumo, com minha mente, sou escravo da Torá de Deus. Mas em relação à minha velha natureza, ou seja, porque eu estou preso nesta carne, sou escravo da Torá do pecado. Quando tivermos os nossos corpos transformados e totalmente glorificados, essa carne terá sido vencida. Essa velha natureza terá sido vencida de uma vez por todas. Ok? E aqui, esse capítulo 8 que nós vamos iniciar agora, né? Ele vai falar alguma coisa sobre a adoção. E aí a gente precisa ter um entendimento do que era adoção no mundo romano, tá? No mundo daquela época. Eu tenho aqui um artigo, tá? Arqueológico, tá? A respeito da adoção no mundo romano. Eu vou ler rapidamente aqui. Ele fala assim, ó, isso eu tô tirando da Bíblia arqueológica, tá? É um artigo arqueológico aqui. Ele fala o seguinte, a adoção era largamente praticada no mundo antigo. Evidências são encontradas desde os mesopotâmios, egípcios, gregos, romanos e antigas fontes judaicas. Por exemplo, de acordo com Êxodo 2:10 de Moisés, uma criança abandonada foi adotada pela filha do faraó. De modo geral, só os homens livres, nem mulheres, nem escravos, podiam adotar alguém. E o adotado era sempre um adulto, não uma criança. Às vezes, a adoção era empreendida em parte para benefício de quem adotava. Por exemplo, um homem mais velho, cujos filhos naturais já tivessem morrido, poderia adotar um homem mais jovem como seu herdeiro. O adotado seria responsável por cuidar de quem o adotou quando este ficasse velho. E aí o artigo prossegue aqui, mas eu acho que por aqui já dá para a gente compreender. Então, como é que era a adoção naquela época? Né? Ela tinha um objetivo e tinha um propósito. E isso traz compreensão para nós dentro do que Paulo vai falar aqui. Tá? E a gente vai ter quando a gente começar a falar sobre adoção aqui, vocês vão poder ter a plena compreensão a partir dessa compreensão cultural que nós tivemos aqui agora. Olha o que Paulo fala, iniciando aqui o capítulo 8, que na verdade não é o início do capítulo 8, é a continuação daquilo que ele já vinha falando, né? Como já falei antes, quando Paulo escreveu, não separou por capítulos e versículos. Então ele começa dizendo assim, olha, portanto, aí ele vai trazer uma conclusão daquilo que ele falou no capítulo 7. Né? O versículo 25 lá, ele fala que
Deus vai livrar ele do corpo da morte, né, em relação à velha natureza, né, de quem ele é escravo, tá, do pecado. E aí ele fala, portanto, ou seja, se Deus vai me livrar, se Deus, através de Yeshua HaMashiach, vai me livrar do corpo dessa morte, aí ele fala, portanto, por causa disso, nenhuma condenação há esperando por aqueles que estão em união com o Messias Yeshua. E aí ele vai perguntar, vai argumentar, por quê? Porque a Torá do Espírito, olha só isso, porque a Torá do Espírito, porque a lei de vida, porque a lei do sopro, porque a lei do mover, tá? Que produz vida em união com o Messias Yeshua, me libertou da Torá do pecado. Olha o que eu estava falando antes. Me libertou da lei do pecado e da morte. Então ele está dizendo aqui que porque Deus vai livrar, né, vai me livrar do corpo da morte através de Yeshua HaMashiach, então nenhuma condenação há para quem vive no Messias. Por quê? Porque a lei do Espírito, ela supera a lei do pecado, ou seja, a lei da vida supera a lei do pecado. Esclarecer aí. Na verdade, essa parte B do versículo ela não existe. Essa parte B do versículo está lá no versículo 5. Eu já ia explicar sobre isso aí. Por isso que eu não mencionei ela, porque tanto é que na Bíblia que eu estou usando não tem. Essa parte B do versículo é um acréscimo de copista, justamente com essa intenção de fazer as pessoas pensarem que você tem que viver de forma espiritual, porque eles não interpretam. Então ele pegou o final, a parte B do versículo 5 e colocou no versículo 1. Tanto é que várias Bíblias hoje em dia já não traz mais no versículo 1 essa parte B aí desse versículo, dizendo aqueles que não andam mais no espírito, não andam mais segundo a carne, mas no espírito. O versículo original vem só até aqueles que estão em Yeshua HaMashiach. E aí, quando chegar ali no verso 5, aí vocês vão poder ter a plena clareza do que eu estou falando. Porque, na verdade, viver em espírito é viver de acordo com a Torá. Então, se alguém diz que vive de acordo com o espírito, vive de forma uma vida espiritual, mas não obedece aos mandamentos do Eterno, na verdade, ela não está vivendo de forma espiritual. E viver de forma espiritual, como já foi falado, não é algo transcendental. É algo que aponta para uma vida de obediência e de justiça. Então, elas estão vivendo, na verdade, no engano. Elas estão se enganando e sendo enganadas. Vamos lá, verso 3. E aí ele fala, no verso 2 ele fala, por quê? Porque a Torá do Espírito, né? Ou seja, a Torá da vida, que produz vida em união com o Messias Yeshua. Por isso que eu botei, tá? Eu traduzi ali, botei ele diretamente como Torá da vida, para que vocês possam entender que ele vai explicar que produz vida em união com Yeshua, me libertou da Torá do pecado e da morte. Aí ele vai falar, verso 3, pois aquilo que a Torá não poderia fazer por si mesma, por lhe faltar poder para fazer a velha natureza cooperar, Deus o fez ao enviar o próprio Filho como ser humano com uma natureza semelhante à nossa. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está dizendo, porque a Torá não poderia fazer por si mesma o que? A natureza do homem mudar, porque o homem transgride o pecado. Mas o próprio Eterno, através da vida justa de Yeshua, deu o poder para fazer essa transformação de natureza. É isso que ele está falando aqui. Ele não está dizendo que a lei de Deus não presta, não está dizendo isso. Por quê? O que a Torá, nós vimos lá no capítulo 6, no capítulo 5 e 6, o que a Torá faz? Ela revela o pecado, ela ilumina o pecado, porque o pecado estava oculto, porque não existia uma lei escrita para dizer o que era, mas a Torá, ela iluminou o pecado, ela iluminou a transgressão. Olha, você não pode fazer isso, mas você faz. Só que ela mesma não pode mudar a pessoa que transgride, que peca. E aí, o que precisa fazer? Precisa ter intervenção de Deus
através da vida justa de Yeshua, para dar poder ao homem, exatamente para quê? Para começar a voltar a cumprir Torá. Então, aí o verso 3, ele fala, olha, continuando, verso 3, ele o fez com o objetivo de lidar com o pecado e, ao fazê-lo, executou a punição contra o pecado na natureza humana. Viu o que eu estou falando? Através do poder que Deus deu por meio de Yeshua HaMashiach, condenou o pecado. E aí nós podemos obedecer. E aí nós vencemos essa velha natureza. Nós recebemos essa força do Espírito após passarmos, né, pela imersão em Yeshua. E a gente, conforme a gente, imersão que eu digo, não estou dizendo de batismo na água, não. Estou dizendo quando a gente reconhece Yeshua e começa a viver através do exemplo da vida justa dele, né, e começamos a cumprir Torá, né, aí esse Espírito do Eterno vem sobre nós e nos dá essa capacitação, vai nos capacitando dia após dia, nos fazendo gerar, né, de dentro para fora uma vida diferente. Seguindo aqui, então, o verso 4 fala o seguinte, vou pegar da metade do verso 3 para ter entendimento. Ele fala, ó, ele o fez com o objetivo de lidar com o pecado e, ao fazê-lo, executou a punição contra o pecado na natureza humana. Verso 4. Para que a justa exigência da Torá fosse plenamente cumprida em nós, que não vivemos mais. Olha o verso aí, irmão Igor, Roxigo. Para que nós, que não vivemos mais de acordo com o desejo da nossa velha natureza, mas segundo o que o Espírito deseja. Então ele fala, para que a justa exigência da Torá, da lei de Deus, do mandamento, da instrução, fosse plenamente cumprida em nós. Qual é a justa exigência do mandamento de Deus? Né? É o quê? Que nós obedeçamos a Torá, certo? E aí ele fala, para nós que não vivemos mais de acordo com o desejo da velha natureza, ou seja, de acordo com o pecado, de acordo com a lei da morte, né? Mas vivemos segundo o quê? O Espírito, ou seja, segundo a vida que recebemos do Messias Yeshua. E ele fala no verso 5, pois quem se identifica com a velha natureza mantém a mente voltada para as coisas relativas a ela, ou seja, ao pecado, à morte. Mas quem se identifica com o Espírito, ou seja, com a vida, tem a mente voltada para as coisas do Espírito, ou seja, da vida. Ok? Então ele está explicando, ele está trazendo bem claro para nós essa dicotomia aqui, morte e vida, obediência e desobediência. E ele vai complementar no verso 6, ó. Ter a mente controlada pela antiga natureza é morte. Ter, porém, a mente controlada pelo Espírito é vida e shalom, ou seja, vida e paz. Olha como é que ele está fazendo claramente essa dicotomia aí, né? Mover, né? Obediência, vida, e pecado, transgressão, morte, ok? E ele vai continuar no verso 7, olha. Porque a mente controlada pela velha natureza é hostil em relação a Deus, por não se submeter à Torá de Deus, né? Ou seja, ela é hostil a Deus, por quê? Porque não se submete à vontade de Deus. Aí ele fala, de fato, ela não o pode fazer, ou seja, a natureza pecaminosa, a mente voltada para as coisas do pecado, não consegue se submeter à vontade de Deus. Aí ele vai no verso 8. Desse modo, quem se identifica com a antiga natureza é incapaz de agradar a Deus. Ou seja, quem vive na prática do pecado, quem se identifica com a prática pecaminosa, com a velha natureza, é incapaz de agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus. E aí ele vai partir para o verso 9 e vai trazer uma clareza em cima disso. Entretanto, vocês não se identificam com a antiga natureza, mas com o Espírito, com a vida, com o mover. Se o Espírito de Deus vive em vocês, por quê?
Porque quem não tem o Espírito do Messias não pertence a ele. Ou seja, quem não vive segundo a vida justa dele, segundo o mover dele, segundo a forma como Yeshua viveu, não pertence ao Eterno, né? Não pertence ao Messias. Então, ele está trazendo claramente aí para nós esse entendimento. E aí ele continua no verso 10, trazendo o esclarecimento. Ó. Contudo, se o Messias está em vocês, então o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo pela razão de Deus os considerar justos. Ou seja, o que ele está dizendo? Se nós estamos com o Messias, então o corpo está morto. Que corpo que ele está falando, irmãos? Aqui está falando do nosso físico, está falando da nossa vontade, da nossa Yetzirará, da nossa inclinação para o mal. Está dizendo que se nós estamos no Messias, o nosso desejo de pecar, nosso desejo de transgredir, ele está morto. E ele vai falar, ó, mas o Espírito, ou seja, a vida, o mover de Deus em nós, está vivo, pela razão de Deus os considerar justos. Ou seja, porque nós fomos o quê? Considerados justos pelo Eterno. E isso é maravilhoso. Isso aqui é lindo, isso aqui. Vamos lá, verso 11. Verso 11. E se o Espírito que ressuscitou o Messias dentre os mortos habitar em vocês. E aqui, olha, ele traz esse mover, né, Espírito, esse mover aqui, ele traz também com a característica, a conotação agora de poder. Ó, e se o poder que ressuscitou o Messias Yeshua dentre os mortos habitar em vocês, então aquele que ressuscitou o Messias Yeshua dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio de seu Espírito, seu mover, seu poder, que habita em vocês. Ou seja, assim como foi falado lá no último verso do capítulo 7, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala, Deus mesmo vai me libertar por causa do Messias Yeshua. E aí ele veio falando aí nesse início do capítulo 8 aí, né? Fazendo essa comparação, essa dicotomia aí entre a morte e a vida, entre o espírito e entre a desobediência. E aí aqui ele fala que esse espírito, esse poder que ressuscitou Yeshua dentre os mortos, também pode ressuscitar o nosso corpo mortal, que hoje pode perecer, mas que no momento certo o Eterno fará ressuscitar, nos dando vida, assim como deu a Yeshua. Essa é uma grande promessa que está sendo feita aqui, que está sendo esclarecida aqui para esses romanos, que é a ressurreição que já era esperada, né? Por todo hebreu, né? Desde Noé, desde Adão, a ressurreição ela é aguardada. Tanto é que você vê contextos aí dentro da Torá oral, dentro do Talmud, de pessoas que quiseram que os seus corpos fossem levados, como você vê Jacó, né, pedindo para levar o corpo dele de volta para a terra dele, José pede para levar o corpo de volta para a terra, né? Por quê? Porque se espera a ressurreição e não queria ser ressuscitado em terra estranha. Continuando, verso 12, ele fala, aí ele vai trazer uma conclusão. Portanto, irmãos, não devemos nada à velha natureza que requeira que vivamos de acordo com ela. Ou seja, nós não precisamos mais nos preocupar com a velha natureza, com o pecado, com a transgressão. Nós não devemos nada de forma que precisamos viver de acordo com ela. Por quê? Aqui ele está voltando lá no início do capítulo 7. Por quê? Porque a lei da velha natureza, ou seja, a lei do pecado, ela foi aniquilada, porque o pecado foi morto no madeiro. Então, se o pecado foi morto no madeiro através da vida justa de Yeshua, né, o meu compromisso com aquela lei do pecado acabou. Agora eu tenho um compromisso com o meu novo marido, que é Yeshua HaMashiach. É eu viver para Deus de forma verdadeira. É isso que Paulo está falando. Olha como é que ele vai falar no verso 13. Porque se vocês viverem
segundo a antiga natureza, com certeza morrerão, porque ela está morta. Mas, se pelo Espírito continuarem a matar as práticas do corpo, viverão. Verso 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha isso. Todos que são guiados pelo poder de Deus, pelo mover de Deus, pelo sopro de Deus, pela vida de Deus, são filhos de Deus. Isso é bem claro, ele traz bem claro aquilo que Yohanan estava falando agora há pouco, que eu comentei também. Aí ele entra ele continua. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Olha aí. Para conduzi-los novamente ao medo. Em vez disso, receberam um espírito, ou seja, um poder, um mover, um sopro, vida, que nos torna filhos, e por meio do qual chamamos Abba. Abba quer dizer o quê? Pai. Ou seja, nós passamos a ser... Aí ele vai entrar agora no assunto da adoção, que eu falei no início com vocês lá, tá? Da arqueologia, como que era a adoção lá no Antigo Império Romano, né? É o verso 16. O próprio Espírito dá testemunho a nosso espírito, ou seja, esse próprio mover, esse próprio poder de Deus, dá testemunho, né, de que nós somos filhos de Deus. Eu estava lendo o verso 16. O próprio Espírito dá testemunho a nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros do Messias. Se sofremos com ele, a fim de também sermos glorificados com ele. Ou seja, nós passamos a ser adotados, passamos a ser filhos. E dentro do contexto ali de adoção, nós somos adotados para transportar o nome de quem nos adotou. Ou seja, transportar o nome significa transportar a honra, transportar a autoridade, né? Nós temos que entender isso que Paulo está falando. Vamos lá, verso 18. Não acho que os sofrimentos pelos quais passamos agora sejam dignos de comparação com a glória que será revelada em nós no futuro. Ou seja, os sofrimentos pelos quais passamos agora não chegam nem perto do tamanho da glória que receberemos no futuro, a glória que vai ser revelada. Ou seja, o nosso corpo físico hoje sofre. Nós podemos sofrer perseguição, alguém pode matar a nossa carne, mas o corpo glorificado, a revelação que teremos no futuro é superior a tudo que acontece agora. E ele fala, a criação aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ou seja, que momento é esse que a criação aguarda? O momento do início da restauração de todas as coisas. Quando os filhos de Deus realmente se manifestar, sendo precedido pelo Messias Yeshua, onde começará a trazer justiça verdadeira com base na Torá para esta terra e para os seres humanos e para as criaturas desse planeta. É isso que Paulo está falando aqui. Olha o verso 20. Porque a criação foi submetida à frustração, não por vontade própria, mas por causa de quem a sujeitou, né? O pecado. Entretanto, foi-lhe dada uma esperança segura de que ela também será libertada da escravidão e decadência e usufruirá a liberdade que acompanha a glória que os filhos de Deus trarão, né? Ou terão. E aí, quando já foi falado da Midrash profética, sempre são faladas aí, né? Quando Yeshua se manifestar em glória e ressuscitar os da primeira ressurreição, os da primeira ressurreição como filhos de Deus, como irmãos do Messias, glorificados com poder e autoridade, estiverem com o Messias, iniciando o reino, isso trará glória e redenção, não só para os homens, mas também para a criação.
animais e natureza. Tudo isso será transformado. O verso 22, irmãos, ele vai continuar falando sobre isso. Ele vai falar assim: sabemos que, até agora, toda a criação geme como se sentisse dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, ou seja, que iniciamos esta caminhada, né? Porque o Espírito começa a gerar frutos em nós, ou seja, nós temos essa primícia, gememos interiormente enquanto continuamos esperando com ardor para sermos feitos filhos, ou seja, para alcançar aquilo no momento da ressurreição. Isto é, termos o corpo redimido e libertado, irmãos. Ele volta no versículo 25 do capítulo 7. Tá vendo como é que ele volta aqui? Que ele vem argumentando e sempre retornando ao assunto que ele estava falando antes, para você ver que as cartas de Paulo não são bloquinhos de entendimento, mas um entendimento único sendo argumentado e explicado e explicitado. Verso 24. Nessa esperança fomos salvos. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, se vemos o que esperamos, não se trata de esperança. Afinal, quem espera por aquilo que vê? Mas, se continuamos a esperar pelo que não vemos, então aguardamos ansiosamente por isso e com perseverança. Ele está falando a respeito da nossa fé, da nossa esperança em alcançar a estatura de varão perfeito, de alcançar a estatura de corpo glorificado, de sermos feitos filhos de Deus de forma plena. Hoje nós estamos sendo transformados em filhos de Deus. Estamos no processo, né? Mas vai chegar o momento de isso se completar de vez. E aí ele fala, nessa esperança fomos salvos. Fomos salvos de quê? Nós fomos libertos, fomos salvos do poder do pecado, aquilo que ele estava falando antes. E aí, a partir disso, estamos nesse processo. E aí ele fala, se temos essa esperança, né? Se vemos o que esperamos, então não se trata de esperança, porque a esperança é para aquilo que você não vê. Agora, se você espera aquilo que você não vê, então você age com perseverança, ou seja, com firmeza, né? Com emuná, com confiança, mesmo que você não esteja vendo. Você está se guiando pela confiança, pela esperança. E Paulo ele traz isso para a gente de forma bem clara. Verso 26. De forma similar, o Espírito, né, o mover, nos ajuda em nossa fraqueza. E aí aqui ele está trazendo o Espírito como poder. De forma similar, o mover, o poder, nos ajuda em nossa fraqueza. Por quê? Estou falando que ele aqui o Espírito está no sentido de poder, por causa do antagonismo de poder, que é fraqueza, certo? E ele fala, por quê? Não sabemos como orar como devemos, mas o próprio Eterno intercede por nós com gemidos muito profundos para serem transmitidos por palavras. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Porque nós não sabemos orar, o Eterno, através do poder dele em nossas vidas, ele transmite essa intercessão, ou seja, ele age em nossa vida para que possamos viver de acordo com a vontade dele. E aí, como ele falou, né? Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos muito profundos a serem transmitidos por palavras. E aí, no verso 27, ele fala, ó, e aquele que investiga os corações conhece exatamente o pensamento do Espírito, porque sua intercessão a favor do povo de Deus está de acordo com a vontade divina, ou seja, de acordo com a Torá, de acordo com o querer de Deus para as nossas vidas. E ele vai para o verso 28 e fala, além disso, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem de quem o ama e é chamado de acordo com o seu propósito. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão
de acordo com o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Que sejamos firmes, constantes e obedientes à sua Torá. E Paulo menciona esse propósito lá em Efésios capítulo 2. 29. Olha só, vou reler o 28 para a gente entrar no 29. Além disso, sabemos que Deus fez todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e é chamado de acordo com o seu propósito. Pois aqueles a quem conheceu de antemão também determinou antecipadamente que se conformassem ao padrão de seu filho, para que ele possa ser o primogênito entre muitos irmãos. Aqueles que Deus conheceu de antemão. Por que aqueles que Deus conheceu de antemão? Porque Deus nos conhece desde sempre. E nós vivíamos distante de Deus, mas agora fomos trazidos para perto. Isso dentro de um contexto nosso de ex-gentios. Agora, olha para um contexto de alguém, por exemplo, de um judeu, que já foi conhecido por Deus, tá? Foi chamado por Deus para ser servo dele, para ser nação sacerdotal, e é por isso que Paulo está falando aqui, tá? Exatamente por isso que ele está falando isso aqui. Está falando dos irmãos dele, que foram chamados de antemão, né? E aí ele fala, olha, pois aqueles que conheceu de antemão também determinou antecipadamente que se conformassem ao padrão de seu filho, ou seja, que vivessem de acordo com a mesma forma de Yeshua, para que ele possa ser o primogênito entre muitos irmãos. Yeshua é o filho primogênito e nós os irmãos dele, né? E aí o verso 30 vai falar, e aos que determinou de antemão, também chamou. Aos que chamou, também considerou justos, e aos que foram considerados justos, também glorificou. Esse é o trabalho de Yeshua que o Eterno estabeleceu. Seguindo, né? Verso 31. Que então diremos dessas coisas? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Olha aqui o verdadeiro contexto dessa frase, que é muito colocada aí, muitas vezes em carro, é usado em caixinha de promessa, em quadro nas casas dos crentes e tal. Que diremos então dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele continua, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou a favor de todos nós, será possível que, nos tendo dado seu filho, não nos dê também todas as coisas? Portanto, quem acusará o povo eleito de Deus? Com certeza, Deus não o fará. É ele quem os faz serem considerados justos. É Deus quem os justifica. Ou seja, pode, depois de Deus ter justificado o seu povo, através do Messias Yeshua, o primogênito, aquele que primeiro foi considerado justo, de tal forma a ser chamado Filho de Deus, né, lá no batismo, na imersão de Yohanan. Pode haver alguma acusação contra esse povo, se esse povo viver de acordo com a Torá de Hashem? Não. E aí o próprio apóstolo Paulo fala, nem o próprio Eterno vai condenar, não vai haver julgamento para eles. É isso que Paulo está falando aqui. Aqui, nesse último verso que eu li aqui também, tem uma grande o esclarecimento de uma grande polêmica, né? Porque é dito aí fora, né, que a graça básica, a gente interpreta o texto errado aqui do próprio Paulo, né? E aí ele fala aqui, ó, é Deus quem os justifica, né? Ou seja, é Deus quem torna essas pessoas justas. Para quê? Essas pessoas são tornadas justas para viverem de acordo com a Torá. E não para viver de acordo com a sua carne, com a sua vontade, transgredindo a Torá. Deus a torna justa com um propósito. E aí, olha só como é que ele continua no versículo 34. Se a gente falou aí que não passaria pelo julgamento, né? Olha Paulo falando aqui, dando voz àquilo que a gente está explicando. Quem os punirá? Com certeza não será o Messias Yeshua, que morreu e, mais do que isso, ressuscitou. Encontra-se à destra de Deus e está agora pedindo a nosso favor. E aqui está à destra de Deus, irmãos, não significa que o eterno Baruch Hashem esteja sentado num trono e Yeshua esteja sentado num trono do lado dele. Não é isso que Paulo quer dizer aqui. Está à destra de Deus significa que Yeshua está com a autoridade
de Deus e está intercedendo a nosso favor. É isso que ele está falando aqui, certo? É isso que ele está dizendo. E ele vai continuar, ó. Quem nos separará do amor do Messias? Tribulações? Dificuldades? Tempos difíceis? Perseguição? Fome? Pobreza? Perigos? Guerra? E ele vai fazer um midrash. Como diz o Taná, por tua causa somos condenados à morte todo dia. Somos considerados ovelhas para o abate. Então, alguma coisa pode nos separar do amor do Messias? Ou seja, o amor do Messias aqui, muitas pessoas acham que o amor do Messias aqui, o amor de Cristo, é em relação a nós. Não. O amor do Messias aqui é em relação a Deus e a sua palavra e a sua obediência. Por quê? Por causa desse amor a Deus, o Messias se tornou o meio da nossa redenção, o meio da nossa justificação, certo? Então isso é muito confundido aí pelas pessoas. Vamos prosseguir então. Verso 37, estamos caminhando para o final, irmãos. Verso 37, tá? A gente viu que nada pode nos separar do amor do Messias, né? Aí ele dá uma lista de coisas que pode acontecer, e ele diz, através de um midrash do Tanar, dizendo que somos condenados à morte, né, todos os dias, considerados ovelhas para o abate, certo? Por causa do Eterno, por causa do nome do Messias. E ele fala, verso 37, não em todas estas coisas, ou seja, não o quê? Não, nada pode nos separar do amor de Deus, do amor do Messias. Em todas essas coisas somos super vencedores, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, certo? Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida. Aí, olha só, as comparações, a dicotomia que eu falei com vocês mais cedo sobre espírito, sobre morte, sobre Torá da vida, Torá da morte. Nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem outros governantes celestiais, né, autoridades, potestades, tem o que existe, nem o que está por vir, nem poderes do alto, nem das profundezas, nem qualquer outra coisa criada será capaz de nos separar do amor de Deus. O amor é de Deus, que procede mediante o Messias e Yeshua, nosso Senhor. O Messias é a demonstração do amor de Deus, né? E aí ele fala que nem poderes do alto, ou seja, nem autoridades de Deus, e nem mesmo a autoridade das profundezas, ou seja, autoridades, poderes humanos, poderes da terra, poderes pecaminosos, poderes repletos de Yetzirará. Nada disso pode ser capaz de nos separar do amor de Deus que está no Messias Yeshua, através dele. Certo? Então a gente vê que Paulo ele traz esse esclarecimento para nós aí a respeito. Aliás, ele está trazendo para os romanos e nós estamos entendendo isso, né? Paulo falando para os romanos que nada poderia tirá-los do amor de Deus. Nada. Então podia acontecer o que fosse. Se eles permanecessem firmes, eles permaneceriam no amor de Deus e no momento da ressurreição eles estariam ressuscitando de corpos gloriosos e de poder e autoridade ao lado do primogênito Messias Yeshua. E aí você vê as pessoas criando aí doutrinas, criam dogmas em cima desse verso final aqui de Paulo aos Romanos aqui, né? E falam verdadeiras loucuras aí, porque interpretam as coisas de forma errada, fora do contexto, né? E a gente vê aqui que Paulo está falando a respeito daquilo, da vida justa que Yeshua levou, e que por isso ele é o meio pelo qual o Eterno manifesta o amor dele, justificando aqueles que, reconhecendo Yeshua como Messias e uma pessoa que viveu uma vida justa, querem viver da mesma forma. E aí o Eterno justifica e livra essas pessoas do julgamento, transformando elas em autoridades no futuro. É isso que Paulo está dizendo aqui, explicando isso para os romanos, e nós estamos aprendendo aí o contexto correto, tá?